Título 6. O precatório Manha Bosco. Encaminhei ao prefeito em 2 de fevereiro de 2000, memorando prioritário, e em 29 de junho de 2016, o memorando número 142/2017, este instruído com diversos documentos, ambos tratando do assunto em epígrafe e, lamentavelmente, nunca respondidos. Embora seja desnecessário renovar a narrativa já exaustivamente tratada nas sobreditas peças, cujas cópias anexo ao presente, por dever de ofício, levo ao conhecimento da Câmara fatos novos. Outra decisão que indeferiu a liminar postulada na ação de da preocupação com a maneira que matéria continua sendo tratada, que data vênia, julgo amadora e inconsequente. Os embargos à execução 70069518157, opostos por objeto unicamente afastar juros moratórios ou reduzir juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em determinado período, com o que, aliás, anuirá os credores. Então, reduzindo o valor devido para 294.03.671,34, 294 milhões e 34 centavos, 03.671,34 centavos, ou 310.510.076,14, segundo os valores da época apurados pela Controladoria Geral do município. Do acórdão do julgamento ocorrido em 17 de maio de 2018, relevam os seguintes trechos, que corroboram meu entendimento. Diversas vezes transmitidos ao prefeito que a PGM deveria atuar de maneira mais profissional e técnica, abstraindo dos processos sobre sua responsabilidade e cunho político na atuação. São, abre aspas, resistência do ente público que beira as raias da má-fé. Há 35 anos, os embargados enfrentam a resistência do município de Caxias do Sul em saldar o valor da indenização, sendo certos que o montante de juros compensatórios e moratórios é elevado por conta das sucessivas tentativas do ente público de se esquivar do pagamento. Os pontos ora em debate já estão fixados e quantificados desde há muito tempo, com o devido respeito aos procuradores do embargado. Parece de duvidosa boa-fé e a pretensão da municipalidade de fazer incidir na liquidação de ações na legislação eventualmente surgidas após o trânsito em julgado. De fato, o valor em execução é elevado. Abre parênteses, mais de 300 milhões de reais, fecha parênteses. Porém, como já dito, foi o próprio embargante que optou em chancelar a invasão da área e suportar a indenização respectiva, não podendo se furtar da obrigação legal decorrente da desapropriação. Oportuno recordar que o débito nessa execução compõe-se de duas partes, os amplamente discutidos e incontroversos, mais de 300 milhões, referidos pelo relator, correspondentes ao precatório previamente inscrito e impago em 2017, e que fora parcialmente realizado por meio do sequestro que o município sofreu no seu caixa geral de 69 milhões. Embora impago, não houve nenhuma inscrição naquele ano de 2017 para figurar no orçamento previsto para o ano de 2018. E também não houve inscrição no orçamento previsto para 2019, o que será tratado mais adiante. Há também o débito controvertido que, em 21 de novembro de 2012, alcançava 53 milhões, conforme decisão homologatória da ação 10900285569-1, acima referido, valor que hoje estima alcance 170 milhões e que será oportunamente objeto do novo precatório. Resolvidos os embargos à execução, este valor foi objeto de uma ação rescisória 70057805681, que repercute também no valor maio, acho que é maior aqui, mas está maio, no valor maior, entretanto julgado improcedente pelo TJRS em 9 de setembro de 2016. Houve interposição de recurso especial 7006765
007, que foi agravado e subiu ao STJ, onde tomou o número 2016/0327377-0, abre parênteses, 1.654.974-RS, fecha parênteses. O ensejo do requerido Zora, formulado em 17 de maio de 2017, o ministro relator concedeu efeito suspensivo ao sobredito sobre o número 2016-0327377-0. Em suma, considerando que, embora seja possível a execução de parcelas incontroversas, 304 milhões, no caso em exame, em cognição sumária, verifica-se que há discussão sobre a quantia devida, pois os embargos de execução apresentados pelo município discutiriam todo o montante executado. Notem, Vossas Excelências, como o ministro relator utilizou o verbo discutiriam no modo condicional, claramente por entender de cognição sumária plausível a alegação que os embargos discutem todo o montante devido, o que só será definitivamente apurado no julgamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo à execução até o julgamento do recurso especial não implica, necessariamente, na noticiada reversão do sequestro de dinheiro festejada pela PGM à época na rede social Facebook. Isso não consta no empenho houvesse dúvida a respeito. Competiria manejar embargos declaratórios, o que não ocorreu. A dívida hoje se discute em duas frentes. No Supremo, no STJ, em Brasília, na ação rescisória número 2010/0019230-6 dúzia, o relator reconsiderou a decisão anterior e determinou o prosseguimento da execução in verbis. Abre aspas. Decido, inicialmente, convém consignar a singularidade ímpar deste caso, que tem me feito muito meditar sobre as questões nele postas. Pois bem, primeiramente, havia indeferido o pleito para antecipação da tutela de mérito, por não ter vislumbrado a presença dos requisitos autorizadores. Para tanto, e, segundo momento, optei por deferir tal requerimento, desta vez mais calcado no poder geral de cautela, que sempre deve nortear o agravo regimental interposto pelos réus, instruído com farta documentação, deparei-me com argumentação fundamental e que me fez novamente meditar sobre a ausência dos requisitos que informam a tutela antecipada, quais sejam, dois pontos, a verossimilhança das alegações e o fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação. Deveras, o magistrado, ao antecipar a tutela, deve estar em condição de, naquele momento, praticamente decidir a controvérsia. E não é essa a hipótese dos outros. Sem fazer nenhuma antecipação de julgamento de mérito que está por vir, é mister assentar a ausência dos requisitos supra. Realmente não houve recurso contra a decisão que determinou o ingresso do autor. Abre parênteses, município, fecha parênteses. Ora, agravado na ação reivindicatória na litis consorte, passivo necessário. E isso está bem consignado no julgamento 770.098-RS. Também deve ser salientada a possibilidade de, em tese, a ação reivindicatória ser convolada em ação indenizatória, maxime em não havendo possibilidade de reversão do imóvel em favor dos antigos proprietários. Ademais, a violação do artigo 530 do Código de Processo Civil não foi aventada na ocasião da interposição do recurso especial. Diante de tais considerações, tenho por ausente de verossimilhança as alegações autorais. Por fim, o autor, município, destinou por meio de sua lei orgânica a área em questão ao assentamento dos invasores, descumprindo os termos da doação celebrada nos idos do ano de 1966. Diante disso, é natural que pague indenização pela desapropriação indireta. De Sarte, não vislumbro que, nesse caso, haja perigo do dano irreparável ou de difícil reparação. E isso posto, reconsidero a decisão agravada na folha 1590,
tornando-a sem efeito. E, consequentemente, restabeleça a decisão das folhas 1352 e 1300 no sentido de intervir a antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Brasília, Distrito Federal, 12 de março de 2015, ministro Benedito Gonçalves, relator, fecha aspas. O processo foi retirado da pauta de julgamento de 12 de dezembro de 2018, devendo ser reincluído no ano de 2019. No TJRS, em Porto Alegre, tramita outra ação. O mandato de segurança número MS 70738057731, ajuizado pelo município em 18 de 5 de 2017, diante do conhecido sequestro de valores, cujo objeto é apenas, abre aspas, a concessão da medida liminar a fim de determinar-se a suspensão / ato impugnado. C. A concessão da segurança para o fim de cassar a decisão atacada das folhas 225 até /229 do expediente número 2428-13/000175-5, que decretou e determinou o sequestro de verba orçamentária para julgamento de precatório. Fecha aspas. Teve o seguinte despacho. Em sede de cognição sumária, abre aspas, no entanto, na situação em exame não há fumaça do bom direito, especialmente diante do entendimento adotado nos últimos anos pelo órgão especial deste Tribunal de Justiça acerca da vida, objeto do presente mandamos, conforme se verifica nos mandatos de segurança tombados sobre números 700-472-86232, 700-244-3384, 700-253-68853, 700-254-84833 e 700-199-80788, ao menos para se decidir monocraticamente e contrariamente aos precedentes indicados. Entretanto, é caso de parcial deferimento do pleito apenas para suspender o levantamento ou liberação de valores, devendo ser mantidos indisponíveis na conta, visto que, conforme se percebe do relato realizado na inicial, existe uma ação rescisória distribuída junto ao Superior Tribunal de Justiça em 8 de 2 de 2010, pendente no recurso especial. Acho que terminamos isso aqui, e no item título 7 a gente conclui. Isso posto, diante do acima exposto, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada pela parte impetrante para determinar a suspensão do levantamento e eventual deliberação dos valores objeto do bloqueio, determinado mantendo-os indisponíveis na conta judicial, até decisão a ser proferida nos presentes manifestação da autoridade coautora e parecer ao Ministério Público. Requisite-se informações ao senhor presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 7º, inciso 1º, lei número 12.016/09, oportunamente ao Ministério Público. Oficie-se, intime-se, Porto Alegre, 22 de maio de 2017. Desembargador Gelson Rolim Stocker. Relator, relator. Fonte, tjrs.jus.br. Andamento processual 700-738-05731. Autoridade dita coatora, o presidente do TJRS prestou as informações cabíveis e, eventualmente, bloqueio dos valores sequestrados, com a liberação de valores. Haja vista o deferimento de tutela provisória nos autos do recurso especial número 700-676-57007. A execução permaneceu suspensa até o julgamento do recurso especial acima tratado, sem que isso implique em redução do valor devido ou mesmo inexigibilidade do crédito pelos exequentes. Ao contrário, como antes definido, juros demora de 0,5% ao mês, mais correção sobre 343.377.235
0,23, devidos em 31/2/2016. Foram retomados em 01 de janeiro de 2017. Estimando-se em R$ 854.622,62 o acréscimo que essa manobra resultou em valores atualizados até 19 de novembro de 2018, resultando em débito de R$ 414.231.857,85 nesta data. E, lamentavelmente, pode ser ainda pior, como referido acima. O mandado de segurança número MS 700.738.05731, ajuizado pelo município em 18 de 5 de 2017, diante do conhecido sequestro de valores, teve como objeto apenas 2 pontos, abre aspas, a concessão da medida liminar, a fim de determinar-se a suspensão da decisão / ato impugnada, c, a concessão para o fim de cassar a decisão atacada das folhas 225/229 do expediente número 2428-13/000175-5, que decretou e determinou o sequestro de verba orçamentária para pagamento de precatório. E é plausível cogitar-se que, mantida a decisão liminar, quando do julgamento do mérito e, por conseguinte, anulado definitivamente o sequestro de valores, seja expedido novo precatório em substituição àquele anulado. Portanto, com incidência de juros de mora correspondentes a período junho de 2015 a dezembro de 2016, que não computavam no anterior, porque devidamente escrito e orçado, hipótese em que o débito poderia alcançar, também em valor de 2018, R$ 602.793.132,79 e falta acrescer os aproximados 170 milhões decorrentes do precatório que insurgir após o trânsito em julgado da decisão dos embargos à execução tratadas anteriormente. Por fim, e nessa esteira, mas não por menos relevante, pedi ao prefeito avaliasse e revisasse a não inclusão do referido precatório no orçamento, abre parênteses, LDO, fecha parênteses, 2019, do município. Ocorre que, segundo o entendimento do STF, não são devidos juros pela demora na tramitação do precatório, isto é, desde a sua expedição até o fim do ano, em que foi incluído no orçamento, neste caso, 31/2/2016. A mora desde 1 de janeiro de 2017, pois o atraso no pagamento passa a ser imputável ao município devedor. Observem, Vossas Excelências, que a própria PGM, no corpo da petição formulada em 17 de maio de 2017, em momento de lucidez, reconhece que, abre aspas, o que pode justificar o sequestro de valores é a não alocação de recursos orçamentários. Fecha aspas, ponto. Por todo o exposto, recomendei mais uma vez que o prefeito avaliasse a pertinência e necessidade de criar comissão especial temporária para cuidar do caso e propor alternativas à sua solução a contento, possibilitando-se a oitiva de representantes legais dos credores, abre parênteses, município e demais 67 pessoas arroladas, fecha parênteses, posseiros, além da PGM, Ministério Público do Rio Grande do Sul e TJRS, porque talvez, dessa forma, buscando-se uma composição racional diante da realidade que se apresenta, fosse possível amenizar o dano e reduzir o prejuízo iminente que o prefeito aparentemente negligencia. Inadmissível é a postura omissiva adotada. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós temos um problema de ordem técnica. A TV Câmara tem um convênio com a TV Assembleia. Nosso aparelho retransmissor está estragado e, como é um aparelho lacrado, mexido pelo fabricante. Então, eles estão aqui, o pessoal da TV Assembleia, trazendo um novo aparelho que será trocado agora. Não tem conserto e só pode também ser programado pelo fabricante. Nós vamos suspender a sessão por 30 minutos para que se proceda esse conserto e retomamos em seguida, dentro de 30 minutos. A sessão está suspensa. Muito bem, nós continuamos aqui ao vivo pela TV Câmara
Câmara Caxias, canal 16, e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com a sessão ordinária desta terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Na pauta de hoje, um único item, em reabertura de apreciação à admissibilidade do documento de autoria do ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabres de Abreu, com o pedido de afastamento do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra. A sessão está temporariamente suspensa durante 30 minutos para troca de equipamento. Estava sendo realizada a leitura do documento. O vereador Edson da Rosa estava lendo a página 56. São cerca de 200 páginas que devem ser lidas pelos vereadores, o que significa que a sessão deve encerrar por volta das 4, 5 horas da tarde. Documento que foi protocolado pelo ex-vice-prefeito de Caxias do Sul no dia 17 de dezembro de 2018. São 28 tópicos. Após a leitura do documento, cada vereador terá 2 minutos para declaração de voto. E para a admissibilidade do processo de impeachment, ou seja, para que o processo seja instaurado e siga tramitando necessários 12 votos, ou seja, a maioria simples dos vereadores. Para a admissibilidade, contrário ou não. Sessão, então, temporariamente suspensa para troca de equipamento. Dentro de 30 minutos será retomada. Você fica agora com o programa Café com Letras. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê. Alguns anos antes, eu e outros amigos de outra turma, tínhamos noites caminhando e nessas noites, especificamente as chuvosas, nos instalávamos sob algumas marquises ou barracas de feira, no centro, onde também gravávamos nossos nomes com canetinha, errorex, talho de chave. Esse é um dos trechos de 7 contos, o volume Rua, que, digamos assim, são 7 volumes da proposta Fanzine, lançado por um coletivo de autores aqui em Caxias do Sul ao longo de 2018, e um dos organizadores, Maurício Rossini, está aqui conosco para explicar essa proposta que, entre aspas, seria uma literatura marginal, mas muito reveladora e que merece todo o nosso reconhecimento aqui a partir do café. Então, de imediato, quero te saudar, Maurício, uma honra tê-lo conosco. O prazer é meu. Maurício,